Por exemplo, 3 prefeitos aqui do Ceará foram afastados em investigações do Ministério Público somente neste mês de maio. E eu digo com toda a convicção minha, se a Procap tivesse mais gente, junto com os tribunais de contas, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para fiscalizar, Ministério Público, para fiscalizar essas prefeituras, eu acho que poucas se salvariam que fazem um trabalho honesto para a população. Será que tem alguma? É um grande questionamento que precisa ser feito. Porque desvios em prefeituras, se nos estados acontece, tu imagina em prefeituras. Prefeitura é regra básica. Os municípios cearenses, Amontada, Caridade e Crateús tiveram os prefeitos afastados em investigações deflagradas pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Os 3 casos ocorreram somente neste mês de maio de 2024. Entre as acusações que culminaram nos afastamentos estão suspeitos de crimes contra a administração pública, tal como peculato, fraude em licitação e irregularidades em contratos de serviços. A turbulência na administração dessas cidades ocorre em meio à aproximação das eleições, marcada para o próximo outubro. Há 5 meses do pleito que chegará prefeitos e respectivos, além de vereadores, o órgão ministerial atua em prefeituras em que há suspeitas de corrupção. Amontada fica a 175 quilômetros de Fortaleza. Amontada foi o 3º município a ter o prefeito afastado neste maio. O chefe do Executivo Municipal, Flávio Filho, foi afastado do cargo nesta quarta-feira, juntamente com o pai, Flávio César Teixeira, que é secretário de Infraestrutura. Eu não vou nem ler as regras de todos os municípios, porque é uma situação complexa. Caridade, outro município. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, se não me engano é mombacense, negou nesta semana passada da Prefeitura de Caridade para retornar o cargo. Por lá, Simone Tavares, do PSB, foi afastada do comando do Executivo Municipal no último dia 10 de maio. Portanto, Caridade também nessa situação. E aí cada um tem um detalhe aqui, essa matéria está postada no jornal O Povo. Bom, Crateús. O outro caso registrado no Ceará foi em Crateús. Crateús fica bem longe de Fortaleza, mais longe que Mombaça, inclusive, 350 quilômetros da capital. Na última quinta-feira, dia 16, o prefeito Marcelo Machado foi afastado devido a supostas irregularidades na contratação de serviços e publicidade, locação de máquinas pesadas pelo Executivo Municipal. Bom, eu não vou ler mais, porque cada um é dentro da regra deles, de desviar dinheiro. E eu digo com toda convicção, vou repetir aqui. Se o Ministério Público, a Procap, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará tivessem as condições necessárias para fazer verificações em todos os municípios do Estado do Ceará, boa parte desses municípios, os seus prefeitos seriam afastados. Porque o cidadão e a cidadã que mora nesses municípios conhecem como a prática é feita. Contratam empresas de assessoria demais, sem essas assessorias existirem, praticamente sujeito inexistente, mas o dinheiro sai todo mês para assessoria. Os prefeitos contratam carros e mais carros, máquinas pesadas, etc, etc. E aí, boa parte desses casos, as empresas são do prefeito ou de familiar mais próximo. Funcionam como laranjas. Isso acontece com uma frequência que o cidadão e a cidadã de cada município desse sabe disso. E eu volto a repetir. Se estes órgãos tivessem mais capacidade de fazer essa verificação, e sério, porque esses órgãos, o responsável não é a Câmara Municipal, verdade. A Câmara Municipal tem a função de legislar, mas tem uma função fundamental, que é exatamente fiscalizar as ações do Executivo, se está empregando de forma lícita, correta o dinheiro público. Mas aí, amigo, a situação é bem mais complexa. Como diz no popular, é mais embaixo. Por quê? Porque boa parte dos senhores vereadores dos municípios que estão alinhados com o administrador estão lá para concordar com tudo que o administrador faz, exatamente porque também são beneficiados nesse toma lá da cá. E aí não fiscalizam nada. Simplesmente bate palma e dizem amém para os administradores. E aí, a situação é que tem problemas nos municípios, faltam estradas na zona rural,
faltam obras de saneamento básico, falta um melhor atendimento nos postos de saúde quando funcionam e também no hospital ou nos hospitais municipais. Então há uma gama de serviços que poderiam ser prestados de qualidade pelo executivo e que os senhores vereadores de situação que estão do lado do prefeito deveriam estar lá cobrando, precisa fazer isso, mas eles estão lá para bater palma e dizer amém. Aí não interessa se está prejudicando o cidadão ou a cidadã, alguns deles, inclusive, que votaram neles. Mas aí interessa é receber algo em troca para daqui a alguns meses ter dinheiro no bolso para comprar voto. Essa é a esculhambação que precisa ser corrigido nesses municípios brasileiros. Nós precisamos urgentemente que os órgãos que fiscalizam e que deveriam dar uma assistência maior, aí eu vou voltar na mesma tecla, a questão do Ministério Público, dos tribunais de contas, porque, infelizmente, não tem como fiscalizar todos os municípios, porque não tem, o próprio Ministério Público não tem gente para isso, o Tribunal de Contas do Estado também não tem gente para isso, porque o instrumento principal que deveria funcionar fazendo essa atividade e levar os problemas de forma mais eficiente aos Ministérios Públicos seria o Ministério Público Local, o Ministério Público do Estado do Ceará, seriam as câmaras municipais. Mas como eu falo que realmente não acontece. Alguns vereadores de oposição fazem uma auezinha, uma zoadazinha, mas, honestamente, boa parte deles não tem sequer a competência, o conhecimento e a capacidade para fazer um trabalho de verificação e muitas vezes tem outras coisas a fazer. Fazem no discurso lá na Câmara, mostra, faz a zoada, mas na realidade terminam não fazendo nada na prática. E quando fazem, muitas vezes não tem o embasamento necessário para que o próprio Ministério Público tome as providências. E, de certa forma, quando chega também ao Ministério Público. Então, essa situação que retrata o Rio de Janeiro, já com o 7º governador que pode ser cassado. Aqui no estado do Ceará, 3 prefeitos foram afastados em maio. Se você pegar o retrospecto geral, você vai encontrar muitos prefeitos afastados, mas aí por uma razão ou outra terminam voltando ao cargo e praticam de novo a mesma safadeza. Porque se essas ações acontecessem e esses prefeitos fossem para a cadeia e ficassem lá um bom tempo, talvez se visse como exemplo. Mas normalmente nem vão para a cadeia, são afastados e aí voltam um dia no futuro na política e voltam a fazer a mesma coisa. Será que um dia o cidadão cearense, o cidadão de Mombaça, o cidadão brasileiro e a cidadã mombacense, cearense e brasileira, terão condições de ver ações dos entes federados da justiça que, de forma mais eficiente, coíba essas coisas? Será que nós veremos um dia? Porque, gente, repito com toda tranquilidade, o cidadão e a cidadã que tem um pouquinho de conhecimento da realidade do seu município, do que faz o gestor, sabe que boa parte dos recursos que existem no município não chegam na coletividade. Não chegam em obras, em serviços para a coletividade, mas chegam para o prefeito, para os familiares deles e também para os chamados sanguessugas, os puxa-sacos que estão em torno beneficiados. E aí, lamentavelmente, a administração pública brasileira precisaria ganhar um espaço muito grande de competitividade, de eficiência e de emprego correto do dinheiro público. Mas aí, amigo, fiscalizações poucas, ineficientes e as câmaras não fazem o que deveriam fazer. E aí nós vivemos nos municípios com problemas em toda a linha ferroviária da zona rural. Normalmente as estradas não são feitas e alegam que em inverno não se faz estrada. Conversa para boi dormir, conversa fiada. Tem maquinário suficiente levando o seu, mas não é para trabalhar não. Tem problemas nos postos de saúde, tem problemas nos hospitais ou no hospital municipal, tem problemas praticamente da infraestrutura de calçamento, de esgoto sanitário a céu aberto, uma esculhambação nesses municípios, gente empregado demais, funcionário que está lá no serviço para não fazer nada, mas para garantir o voto para o prefeito ou para o vereador que está lá ajudando a encobrir a safadeza. É isso, esta realidade é vergonhosa, mas lamentavelmente acontece, se não em todos, mas na grande maioria dos municípios aqui do estado do Ceará. E os órgãos que deveriam fiscalizar, já falei tanto deles, infelizmente,
não conseguem dar a qualidade e a eficiência necessária para que nós possamos ter um serviço público de qualidade nos municípios. Lamentável.